Olá, eu sou Manu Amaral, seja bem-vindo ao Desafio 21 Dias Sem Reclamar. Guardai-vos, pois, do murmúrio inútil, poupai a vossa língua a maledicência, não há frase furtiva que caia no vazio, a boca mentirosa mata a alma. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Daí já vemos que desde o Antigo Testamento já é anunciado o quanto a reclamação prejudica a própria pessoa e aos demais, como descrito em Eclesiástico sobre a língua. Maldito o murmurador e o velhaco, porque arruinam a muitos que vivem em paz. Um golpe de chicote deixa marca, mas um golpe de língua quebra completamente os ossos. Muitos caíram pelo fio da espada, porém muito mais foram os que caíram por causa da língua. Nos vídeos anteriores, nós vimos como reclamar, falar as coisas sem buscar solução é prejudicial. De forma intuitiva você já sabe, os prejuízos nos relacionamentos você já constatou, você já viu o argumento da ciência. Agora, vamos continuar com essa explicação, como prometido desde o primeiro vídeo, lembra? Trazendo exemplo que está no livro Missionários à Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, para que possamos ver como reclamar dificulta o auxílio espiritual. Porque às vezes nós oramos e não vemos resultado. Será que não é porque estamos com a porta fechada para que a ajuda venha? Você se lembra dessa novela, A Viagem? Vamos rever uma cena. Você não tá comendo, vida? Eu tô sem fome Então, isso mesmo, é assim que se fala, meu rapaz. mesmo. Isso? Não, pelo visto a minha casa tá virando uma pensão de boiadeiro. Só se fala em boi, em vaca, em cavalo. Olha, pra quem tem medo até de galinha, ouvir a nossa conversa deve ser um suplício. Eu não tenho medo de nada não, dona Guiomar. Ah, mas que bom. Senão ia ficar difícil. Porque a Andresa é minha herdeira, você é casado com ela. A senhora tá querendo insinuar o quê? Que eu casei com a Andresa pra dar o golpe do baú? Porque se for isso, a senhora pode pegar sua fazenda, seus caminhões, sua Vida, vaca. pelo amor de Deus. Mamãe tá falando nada disso. Oh. Mas agora somos só nós três. Tainá. Essa é a mulher que vai separar a Andresa do Raul. Tainá. A cena que nós vimos é muito parecida com a cena que eu vou descrever do livro Missionários da Luz. Observamos, nesse momento, uma cena em que temos Esther, seus 3 filhos, 2 idosos e algumas entidades, alguns espíritos ao redor deles, enquanto eles fazem uma refeição. Alexandre começa a explicar por que aquelas entidades estão ali. E aí nós observamos nesse trecho que está aí sublinhado, está destacado, que o que fazem com que essas entidades estejam próximas é uma lei chamada lei de afinidade. Então a maledicência atrai caluniador. As entidades galhofeiras, sarcásticas, elas estão próximas de quem tem atitudes semelhantes às delas. André Luiz é orientado por Alexandre a ouvir o que as pessoas estão conversando ali durante a refeição.
E aí começa a lamentação, né? Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo. Começa a falar a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Aí ela começa a falar que trabalhou tanto na mocidade e agora chega a velhice sem ter recursos. A Esther começa a cortar essa vibração, né? Esther fala assim: de fato, nossas provações têm sido cruéis, entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Nesse momento, André observa que Alexandre teve uma atenção com a viúva e percebe que ela traz alguma disposição diferente das pessoas ali da mesa. Ela começa a ter uma ação como se ela estivesse percebendo a presença daquela equipe espiritual ali. E ela continua: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. E ela vai contar do sonho que ela teve. Tem um determinado momento no livro em que André Luiz ele está realmente comovido com aqueles vampiros inconscientes, aqueles espíritos que estão ali obsediando as pessoas. E aí Alexandre ele faz com que André reflita no seguinte: tanto as pessoas estão expedindo reclamações mentais que essas reclamações são como verdadeiros ímãs, né? São invocações dessas entidades. Então, assim, se for tentado a separação, conversar com esses espíritos para que eles saiam desse ambiente domiciliar, as pessoas vão continuar naquele estágio vibracional que vai atraí-lo de novo. Então é um processo demorado, né? Processo que precisa de uma mudança para que a resposta seja mais efetiva. Percebemos que André Luiz queria se fazer visível para os desencarnados que estavam ali e que não via. E aí Alexandre diz que é perda de tempo fazer isso, porque eles estão com cristalizações mentais de muitos anos. E essas cristalizações não se desfazem com palavras num dia, num momento. Então, naquele momento, eles só iriam relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Então, só iam se queixar sem buscar solução. Daí nós observamos, né, que os espíritos nem tentam, muitas vezes, mudar nossa frequência, porque a gente vai continuar naquela mesma faixa de lamentação. Então, assim, essas ideações mentais, elas são como um comércio de vibrações, ou seja, é um trocando com o outro aquele estágio vibracional em que eles estão. Aí cabe uma pergunta para a gente se fazer, né? Será que a ajuda que você pede não depende da mudança que você não faz? Então, precisamos mudar esse estágio de reclamação, de queixa, de maledicência, para a gente entrar nessa faixa de equilíbrio mental e recebermos a intuição dos espíritos amigos que querem nos ajudar. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Se inscreva no canal Manu Amaral, deixe seu like, compartilhe.